meu nome é Daniele, sou estudante de Pedagogia da Faculdade Claretiano e hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu plano de aula, daquilo que eu elaborei para aplicar na minha turma, né, em sala de aula. Eu coloquei como tema, né, escolhi o conteúdo dessa primeira aula sobre aprendendo a formar palavras. E planejei que durante esta aula seria um momento de ensinar mesmo os alunos do segundo ano do ensino fundamental através da separação silábica, também formar outras palavras utilizando as sílabas já separadas das palavras apresentadas. Como que eu planejei fazer isso, né? Eu separei um textinho curto, em que a gente iria ler todo mundo junto, né? Eu iria ler para as crianças em sala de aula. E nesse texto teria algumas palavras destacadas, e essas palavras destacadas seriam utilizadas posteriormente para que as crianças pudessem separá-las em sílabas. Após a leitura do texto, as crianças em uma folha separada reescrevem essas palavrinhas que foram destacadas no texto e separam elas em sílabas. Após a separação das palavras em sílabas, as crianças iriam formular outras palavras a partir dessas sílabas. Elaborei uma atividadezinha com uma espécie de caça-palavras, uma espécie de com os quadradinhos assim, para que elas pudessem preencher os espaços vazios com as sílabas que faltam. Então, em alguns espaços eu coloquei uma sílaba já, e elas iam preencher com outras que estão nas palavras que estavam no texto, para formular outras palavrinhas, né? Por exemplo, eu tenho a palavra casa. Eu já coloquei lá no quadradinho a sílaba K. Ela vai pegar a sílaba za, né, de uma outra palavrinha que tiver no texto e vai colocar nesse lugarzinho que tá em branco para formar a palavra casa, conhecendo assim uma palavrinha nova. Com essa atividade, pensei em que a criança pode aprender mais ainda, se aprofundar mais ainda na separação silábica, né, das palavras, e ao mesmo tempo conhecer novas palavras, adquirindo mais ainda o seu vocabulário, né, o seu dicionário. Então, essa seria a atividade proposta. Entraria na sala de aula, falaria que hoje seria o dia de nós aprendermos mais sobre a separação de sílabas e também dia de conhecer novas palavrinhas. Após a leitura do texto, faria a leitura do texto, é um texto interativo que chama a atenção das crianças, que possibilita elas a participar da historinha, uma historinha legal, em que de fato vai prender a atenção delas. E depois a gente, com essas palavrinhas em destaque, né, seria o momento de separar essas sílabas e assim posteriormente fazer essa atividade. Para finalizar, faria uma conversa, né, uma explicação, uma conversa junto com toda a turma no final, para a gente identificar essas palavras que nós aprendemos novas e ver como que foi o aprendizado para essas crianças, se elas de fato conseguiram separar as sílabas, se elas de fato conseguiram formar novas palavras. Seria um momento mais individualizado, onde eu passaria de mesa em mesa, né, avaliaria a atividade individual para ver o crescimento da criança, se de fato ela conseguiu se desenvolver ou não, para posteriormente ir trabalhando ali a particularidade de cada uma. Então, essa seria a minha aula, né, o meu plano de aula para essas crianças do segundo ano do ensino fundamental. Muito obrigada e até a próxima!